estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós estamos falando e começamos a falar aqui no domingo passado sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, no livro de Efésios, Ephesians, chapter 6. Actually, Pastor Ron just wrote about it today. And that was a confirmation for me, Pastor Ron. Aleluia. Hoje de manhã o pastor Ronald escreveu sobre isso. E eu já tinha a mensagem preparada. Então, para mim, foi uma confirmação. Quando eu abri para colocar sobre o culto e li a postagem dele, que foi a primeira que saiu, eu falei, é Deus na causa. Vamos fazer esse negócio que Deus está no negócio. Então, Efésios capítulo 6, eu vou ler apenas alguns versículos, irmãos. 6, do versículo 10 até o versículo 13. From 10 to 13. 10 ao 13. Efésios 6, do 10 ao 13, diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Aleluia. Amém. Essa carta é uma carta maravilhosa. Todas as vezes que eu paro para estudar a carta de Paulo aos Efésios, é uma lição de vida, é uma lição de guerra, são muitas lições para nós. Aqui o apóstolo Paulo está chegando no final da carta. Ele já havia escrito nos 3 primeiros capítulos sobre os privilégios dos cristãos e o que é que significa ser um cristão. Ele falou da igreja, como Deus desde a eternidade chamou aqueles que Ele quis e como Jesus Cristo veio, nasceu e viveu e morreu como sacrifício para que pudéssemos ser salvos. Ele falou como o Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus, convence os pecadores e os chama, através de toda a história do cristianismo, formando um corpo chamado igreja, que é composto de judeus, gentios, pessoas de todas as raças, homens, mulheres, pobres, ricos, cultos, não educados. Ele chamou todos aqueles que professam o nome de Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Isso está escrito nos primeiros 3 capítulos de Efésios. Depois de ter falado dos privilégios de ser cristão, Paulo então passa a falar dos deveres de um cristão. De que maneira nós fomos alcançados pela graça de Deus, através do Evangelho, e de como nós devemos viver aqui neste mundo. Porque é muito bom ter Jesus como Salvador, mas nós precisamos tê-lo como Senhor das nossas vidas. E isso traz uma certa responsabilidade para nós. Ele fala da necessidade da unidade da igreja. Ele fala sobre os dons espirituais que Deus deu à igreja para a edificação da igreja. Ele fala sobre santidade, como nós devemos nos separar do pecado, nos despindo do velho homem, nos vestindo do novo homem em Cristo Jesus. E aí ele chega ao capítulo 5, onde ele nos orienta a buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós já falamos e já pregamos isso aqui. A partir daí, ele expõe então como essa vida agora no Espírito está ligada no casamento, à criação dos filhos e à sociedade, ao trabalho dos empregados e também ao trabalho e deveres dos patrões. Agora, Paulo encaminha-se para o final da sua carta e adverte todos os leitores dessa carta, incluindo a nós, de que não será fácil viver nesse mundo.
Paulo nos dá a orientação e nos garante que, com os privilégios que nós temos como filhos de Deus, não vai ser fácil obedecer a Deus. Não vai ser fácil fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Não vai ser fácil termos essa comunhão na família, como nós pensamos ou vemos aquela família tão bonita de Hollywood, né? Não vai ser assim. Não vai ser fácil na sociedade, não vai ser fácil no casamento, não vai ser muito fácil nos relacionamentos, não vai ser fácil na nossa vida pessoal. E você fala assim, pastor, hoje eu vim aqui para o senhor me desencorajar. Não, senhores. Você veio aqui e eu quero que você entenda que nós, como cristãos aqui nessa terra, e falando de guerra espiritual, nós temos inimigos poderosos. Há seres poderosos, mais fortes do que nós, que se opõem a Cristo e à sua igreja, e que estão em constante conflito conosco. Não estamos numa colônia de férias, não estamos vivendo dias bons, mares de rosa, não, senhores, nós estamos em guerra espiritual. Meu Deus, ou então misericórdia. Por isso, Paulo deixou para tratar esse assunto aqui bem no finalzinho da carta, para dizer: tudo isso que eu expus, todos os privilégios e os deveres de ser cristãos, ou de sermos cristãos, eles não são exercidos por vocês aqui neste mundo sem que haja dificuldades. Vocês enfrentarão obstáculos, e o maior de todos os obstáculos é exatamente enfrentar o diabo e os seus anjos, os demônios, os dominadores desse mundo tenebroso. Existe uma guerra espiritual acontecendo, e só quem não tem nada de espiritual não percebe isso. Forças maiores do que nós que procuram nos impedir de desfrutar plenamente tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E aí, nos impede de viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou através da sua palavra. É por isso que Paulo termina, ou seja, ele inicia essa última sessão, dizendo assim, no versículo 10, quanto ao mais, ou no demais. Ou seja, falei isso, agora só resta dizer uma coisa. E aí ele introduz esse assunto, que é um assunto de guerra ou de batalha espiritual. Historicamente, a igreja tem adotado duas posturas com relação à batalha espiritual. E eu quero trazer um pouco de conhecimento e trazer um pouco de ação para nós hoje. Existem aqueles que minimizam esse conflito. Pessoas que, por exemplo, existem muitos pastores e professores de teologia hoje que nem acreditam na existência de Satanás. É a forma mais confortável de Satanás agir. Se você não acredita nele, você está tranquilo. Ele não vai te incomodar, mas dificilmente você vai chegar ao céu. Eles acham que o diabo é uma personificação do mal. É um mito, uma lenda. As pessoas ficavam tão preocupadas com a questão do mal, e como os seres humanos podem ser tão perversos, que imaginaram que haveria um ser que é a encarnação da maldade, assim como Deus é a encarnação do bem. Deveria existir um outro ser que é a encarnação, então, de todo mal, já que Deus é a encarnação de todo bem. E aí, na cabeça deles, eles fizeram uma construção da mente humana em busca de respostas para o mal que há no mundo. Esse pessoal, infelizmente, influencia e tem influenciado muitos pensamentos e pensadores dentro das igrejas. Porque tem muita gente que diz que não acredita que o diabo existe. Ou melhor, tem muita gente dentro das igrejas que diz que acredita que o diabo existe, mas vive como se ele não existisse. Acredito, pastor, acredito que o diabo existe sim, mas vive como se ele não estivesse aí, como se ele não estivesse presente. São pessoas que estão totalmente desavisadas da presença de um ser que é, na sua essência, mau. Vive como se não houvesse, de fato, um tentador. Como se não houvesse armadilhas espirituais e armação demoníaca por trás de determinados comportamentos humanos e até coisas sobrenaturais. Por outro lado, no outro extremo,
está o pensamento oposto. Qual que é o pensamento oposto? Pessoas que valorizam tanto a existência do diabo, irmãos, mas tanto, que se Deus tirasse o diabo do mundo, eles não iam saber o que fazer. Uns cabras que não conseguem viver sem diabo. Tudo é o diabo. São pessoas pastores, ministérios, que só giram em torno do diabo. Se Deus levasse o diabo, acabava o emprego, acabava a igreja. Veja que são pessoas que só sabem expulsar demônio, amarrar demônio, quebrar maldição, não sabem fazer nada mais além disso, nem pregam o evangelho, só vivem em torno disso. Então, esse é um outro extremo. Os dois extremos são perigosos. Tanto aquele que não reconhece a atuação dos espíritos demoníacos e de Satanás na vida do ser humano, como também aqueles que supervalorizam esses poderes e atribuem tudo que existe de ruim e mal ao diabo. Então, tropecei, foi o diabo. Bati o carro, foi o diabo. Cheque sem fundo, foi o diabo. Cartão de crédito, o diabo. E aí, o apóstolo Paulo aqui, ele vai nos trazer uma visão equilibrada, uma visão sóbria. E conforme nós estudamos o que ele diz e entendemos o que de fato consiste essa batalha espiritual, então nós vamos aprender um pouquinho mais sobriamente, de maneira equilibrada, o que é essa batalha espiritual. Eu quero então chamar a sua atenção para o que ele fala aqui na carta aos Efésios, e meu objetivo é que Deus nos instrua para que estejamos prontos para esse conflito diário e interminável que virá até o dia da vinda do Senhor Jesus. Pastor, por que o senhor está falando de batalha espiritual? Porque nós vivemos uma. Durante essa semana eu tive pelo menos 3 ou 4 pessoas que relataram fatos que ocorreram, que é uma demonstração da batalha espiritual que nós estamos vivendo. O diabo, eu sempre falo aqui, não brinca de ser diabo. Nós brincamos de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele trabalha 25 horas contra a igreja e faz hora extra. E se você não entende isso é uma verdade. Pastor, o diabo não me incomoda. Talvez porque você não tem incomodado ele. Mas em nome de Jesus nós vamos passar a incomodar e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém? Então, a passagem começa com a ordem de Paulo para que os cristãos se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Ele disse, no demais, ou seja, além de tudo que eu falei, tem mais uma coisa, irmãos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento que Paulo nos instrui aqui é que nos apossemos ou que sejamos fortalecidos com a mesma força que há em Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui, nessa mesma carta aos Efésios, Paulo já havia mencionado este mesmo poder de Cristo. No capítulo 1, a partir do verso 20, ele diz que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 20 a 23. A Bíblia nos ensina aqui que Jesus Cristo, Filho de Deus, morto pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus. E ele disse por si mesmo, eis que todo poder me é dado no céu e na terra. Nós não servimos a um Deus que é meio Deus, nós servimos ao Deus que é todo poderoso. Aleluia. Ele está sobre toda a criação e ele tem autoridade sobre toda a criação, sobre toda a criatura. Essa palavra diz que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aleluia, se você soubesse o seu lugar em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Diz o texto aqui no verso 21 que ele recebeu poder acima de todo principado, acima de todo poder,
acima de toda potestade, de todo domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, essa foi uma forma que Paulo teve, ou que Paulo usou, para dizer que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Não existe nenhuma criatura que esteja fora do domínio de Deus. Não existe nada que escape ao domínio e ao senhorio de Jesus Cristo. Ele tem autoridade absoluta sobre todos. Ele tem autoridade sobre homens, anjos, caídos ou não. Ele tem autoridade sobre espíritos bons e maus. Ele é Senhor. Todos estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E essa é uma lição que eu e você precisamos lembrar sempre. Por isso que eu preguei aqui alguns dias atrás, Paulo falando a Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Irmãos, às vezes nós esquecemos quem nós servimos. A luta vem e você fala, ai meu Deus, como se Deus não tivesse poder para botar o pé na porta e falar, para, chega, não tem Golias, não tem gigante, não tem luta, não tem demônio. Deus está acima de tudo. Quem você serve? O diabo, como é descrito em algumas religiões, e até em algumas denominações evangélicas, parece ser um poder independente. Parece ser uma força tão forte quanto Deus, só que numa direção oposta, contrária, que vive em choque. Um ser que faz o que quer, que apronta o que quer, que bagunça com a sua vida e depois vem Deus consertando o erro dele atrás. Meus irmãos, pelo amor de Deus, quem é o seu Deus? Em quem nós temos crido? Essa não é a visão bíblica, nem de Deus e nem do diabo. O diabo não é Deus. Ele não é nenhum Deus. Ele está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ele só vai até onde Jesus permite. Ah, pastor, mas o diabo se levantou. Mas se você tem Jesus na sua vida, mas se você é coberto, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, não tem diabo. Aleluia. Ele só faz aquilo que o Senhor Jesus autoriza. Ele só vai até onde Jesus deixa. Ele está debaixo do governo, do senhorio, do grande poder e dos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, nós não devemos pensar no diabo como sendo esse bicho, papão, que tem o mesmo poder que Deus e fica brigando aqui, luta de braço, queda. Não, Deus manda e ele obedece e acabou. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de guerra, o Deus da batalha, o Deus forte. Ele não falha. Só há um Deus. E esse Deus governa sobre todas as coisas, inclusive as forças do mal. E nisso está a nossa segurança e a nossa tranquilidade. Eles não podem fazer absolutamente nada se Deus não permitir. Saber que, de fato, Deus reina em Jesus Cristo e que nenhum mal chega a mim que meu Deus não permita. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Mas a Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Às vezes Deus permite. Então o diabo está bagunçando com a minha vida porque Deus permitiu. Provavelmente sim. E às vezes não é nem o diabo, às vezes é Deus mesmo que está mexendo o chão debaixo dos seus pés. É que a gente atribui tudo ao diabo. A gente fala que tudo é o diabo. Se nós temos essa certeza que nenhum mal chega à nossa casa sem que Deus permita, que eu não sou tentado, e se eu sou tentado, não é tentação maior do que eu possa suportar, porque é isso que a Bíblia diz. E isso foi o que Jesus disse a Pedro, e foi o que Jesus disse a Satanás, quando ele quis tentar Jó, ou quando ele quis atacar Jó. Deus falou para Satanás assim, vai, faz lá o que você tem que fazer, toca nos bens, na família, nos filhos, tira tudo, pode tocar até no corpo, mas tem limite. Você vai até onde eu deixo, você vai até onde eu permito, depois disso você não vai mais. O fato é que nós não entendemos isso. É bom sabermos,
É bom termos a certeza de que vivemos num universo em que o poder supremo é maior e é o poder de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. João fala assim, escuta, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Será que você não entendeu? Maior é o que está em vós do que está no mundo. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E se você não tem, você vai ter hoje em nome de Jesus. Você não pode sair daqui sem a presença do Espírito Santo. Você não pode sair daqui sem Ele, porque o mundo jaz no maligno. Mas se você é coberto pelo sangue de Jesus, se você está cheio do Espírito, nada acontece sem a permissão de Deus. Aleluia. É bom sabermos, é bom termos essa certeza. O poder supremo, o poder maior é de um Deus bom, sábio, justo, verdadeiro, e o mal não triunfará sobre as nossas vidas. Então, quando Paulo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo exatamente isso, que o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E aqui, nós, nesse mundo, temos que estar cheios dele, cheios da presença do Espírito de Deus, unidos a ele, revestidos do poder dele, para que nós possamos enfrentar os males e as tentações desse mundo. Agora Paulo vai ilustrar que, aqui no versículo 11, ele usa uma armadura, a figura de uma armadura. O que é que significa ser fortalecido pelo Senhor, ou fortalecido no Senhor? Será que tem uma ilustração que nos ajude a compreender esse revestimento de poder que nós precisamos da parte do nosso Senhor Jesus? Será que existe alguma coisa que me ajude a entender? Paulo, no verso 11, diz a mesma coisa, mas usando agora a figura de um soldado completamente armado. Ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo aqui, ele vai descrever o cristão como um soldado na sua completa armadura, pronto para a guerra. É interessante isso aqui, irmãos. A armadura representa Cristo e seu poder. A sua completa armadura. E nós, revestidos dessa armadura. A armadura serve para proteção para o combate. E serve para proteção e serve para o combate. Ela serve de proteção para o combate, ou no combate, e serve para o combate. Então, ela traz diversos elementos que Paulo vai falar a partir do versículo 14. Nós não vamos entrar lá. Mas a ideia aqui do cristão é um cristão preparado para a batalha. E essa ideia tirada pelo apóstolo Paulo, talvez ele voltou lá no Velho Testamento, onde no livro do profeta Isaías descreve Deus como um guerreiro de guerra, o Senhor das hostes celestiais, o Deus da guerra. Talvez ele tenha voltado lá, mas Paulo não precisava. Quando Paulo escreveu essa carta, ele era um preso político. Ele tinha apelado para César, tinha sido levado à Itália, a Roma. E lá ele estava como preso político. E o preso político, como preso político, ele conseguiu o privilégio de prisão domiciliar. Só que na prisão domiciliar, ele estava sempre, segundo a história, acorrentado ou algemado a um soldado da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite do império ou do imperador. Era aqueles que cuidavam do imperador. Eles não tiravam a vestimenta ou a armadura para nada. Eles eram homens de valor, que eram os melhores, e todo preso político que fosse guardado era guardado pela guarda pretoriana. E Paulo está lá, acorrentado a um cara, vestido exatamente como ele está dizendo aqui. Talvez ele tenha usado isso. Ele usou a figura desse soldado. Agora, ele, falando dessa forma, quando ele escreveu isto, ele estava dormindo acorrentado com esse cara. Ele fala em Atos, se eu não me engano, que ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Tinha turnos. Então saía um, entrava outro, saía um, e ele ia pegando esses caras, está acorrentado comigo mesmo, você vai ter que me ouvir. Já que você não pode correr de mim, você vai me ouvir. E ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Então, ele estava com a pessoa o tempo todo, e Paulo tinha ao seu lado a figura do soldado armado.
E isso talvez o tenha inspirado a escrever isso aqui. Então ele podia usar o Antigo Testamento, mas provavelmente ele usou essa figura. E ele mostra a vida cristã como uma guerra. Agora ele olha para o cristão, descreve o cristão como um soldado, e isso aqui é muito bom para nós termos cuidado. Presta atenção nisso aqui. Nós temos que ter o cuidado para não pensar na igreja só como um hospital. Porque foi veiculada essa doutrina de que nós somos hospital. Amém, nós somos hospital. Nós podemos até entender dessa forma, que a igreja recebe os doentes. Jesus disse, né, que o médico não vem para os sãos, mas vem para o doente. Mas é a única menção feita no Novo Testamento. E nós criamos essa imagem passiva de uma igreja que espera o doente vir. E isso inconscientemente nos faz ficar parados. Não, que o doente venha. Traz o endemoniado, traz o doente, traz esse, traz aquilo. E a gente fica aqui quieto. Se não trouxer, você também não faz nada. O Novo Testamento nos mostra uma igreja diferente. O Novo Testamento nos mostra uma igreja que aliás, as expressões mais comuns aqui encontradas no Novo Testamento é guerra, batalha, bom combate, combate da fé, arma espiritual, luta contra os seres espirituais da maldade. Então não é um hospital, porque o hospital não sai para a guerra. Paulo está falando aqui de um exército, de uma igreja que é o exército de Deus na terra. Então, é claro que nós queremos que as pessoas venham, que recebam o perdão, nós queremos cura, nós queremos reconciliação, nós queremos ser libertos da nossa culpa, do nosso mal, mas não para por aí. Porque, na verdade, se você é de Cristo, se você faz parte desse corpo, então você faz parte de um exército, você é guerreiro, você está em combate, você está em conflito, você está em guerra. Você não está aqui, irmãos, eu falei alguns dias atrás aqui na igreja, na congregação americana, Deus não colocou a igreja na terra como ponto comercial. Deus não colocou a igreja na terra para ficar inerte. Deus colocou uma agência do céu aqui. E como agência do céu, nós temos que ganhar essa comunidade para Jesus. Como agência do céu, nós temos que fazer diferença. Se você é de Cristo, você faz parte dessa guerra, você é um guerreiro, você é um combatente, você está em constante conflito, porque há uma guerra acontecendo. E você precisa, para enfrentar essa guerra, se revestir de toda a armadura de Deus, que nada mais é do que o poder do Cristo ressurreto em sua vida. Revestivos de toda a armadura de Deus. Esta é a figura que Paulo usa para explicar a necessidade que nós temos de estarmos preparados para enfrentar essa guerra tremenda. Em seguida, ele nos dá algumas causas pelas quais nós temos que tomar essa armadura de Deus e nos revestirmos do poder do Senhor Jesus. A primeira está no final do verso 11, uma das razões. A primeira razão, revestivos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as ciladas de Satanás, ou do diabo. Aqui ele introduz o nosso inimigo. Aqui ele introduz um inimigo a quem ele chama de diabo, e diabo é um nome quase que padrão usado no Novo Testamento para esse espírito caído, esse anjo caído, inimigo de Deus, perverso, que tem como objetivo destruir a obra de Deus na terra. A palavra diabo significa acusador. Vem de uma raiz grega que significa jogar alguma coisa através de. Palavras, setas demoníacas que são jogadas. Então, esse é o nome de Satanás. É aquele que lança acusações contra o povo de Deus. É aquele que sempre está tentando acusar ou lançar dardos inflamados. Paulo vai falar disso aqui contra o povo de Deus. Mais adiante, nós vamos ver Paulo retratando essa questão do dardo inflamado. Então esse é o nosso inimigo. Ele é chamado de acusador. Note que o método dele aqui é interessante.
Paulo fala assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra grega para cilada é a palavra de onde vem a nossa palavra em português, método. É uma palavra chamada metodeia em grego, e de onde vem a palavra método. Indica um arranjo sistemático, indica alguma coisa estabelecida ou pré-estabelecida, alguma coisa pensada, pré-configurada, pré-concebida na sua mente. Isso é uma cilada. É uma concepção bem organizada, bem estruturada de como você vai pegar o seu inimigo. Eu me lembro quando eu era criança, a gente armava arapuca. Quem é da roça aqui lembra da arapuca? Fazia arapuca de bambu, né? Fazia bem feitinho, amarrava com ou arame ou com barbante. Uma arapuca, a trap. E a gente fazia as arapucas de bambu. Meu irmão mais velho me ensinou a fazer, e eu fazia, montava, cortava lá um bambu, aí ia cortando as pecinhas, as maiores, as menores, até fazer aquele negócio, lembra disso? Fazia, armava, e aí a gente colocava escolhia um local onde que passa, onde que vem os passarinhos. Debaixo dessa árvore aqui, de siriguela, ou do que é, de goiaba, armava debaixo de um lugar, colocava frutas em volta, e colocava a fruta bem debaixo da arapuca, onde o passarinho ia pisar e desarmar. E eu fiquei pensando nisso enquanto eu escrevia esse texto. Porque isso aqui descreve muito bem uma cilada. É algo orquestrado. Houve uma metodologia. Eu pensei, eu não fiz plano, mas como criança a gente sabia. Eu não precisava colocar um plano de ataque, de guerra no papel, para saber que daquele jeito eu ia pegar o meu passarinho. E aí, eu fazia tudo isso, preconcebia essa metodologia de como fazer, de como não fazer, e colocava para pegar o passarinho, e não é que dava certo? E deixa eu te falar, eu pegava até o tipo de passarinho que eu queria. Se fosse para pegar codorna, eu sabia onde armar e o que pôr. Se fosse para pegar sabiá ou qualquer rolinha, tinha muita rolinha, fogo apagou, eu sabia o que colocar lá para pegar. Só os caipira mesmo que sabem desse negócio de rolinha e fogo apagou, né? Então, era uma cilada. Ao dizer que nós temos que tomar a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo, o apóstolo Paulo está dizendo que esse inimigo nosso é ardiloso. Ele pensa, é inteligente, nos conhece, sabe a hora que você levanta, a hora que você sai, o que você gosta de comer, o que você gosta de beber, as suas tentações, qual é a fruta que te atrai para a cilada. Pensa aí. O que é que te atrai para debaixo da arapuca? Eita, crente, nós precisamos estar firmes. Ele tem um método, ele tem uma metodologia, ele quer te destruir. Ele quer te pegar, o objetivo dele é nos matar, o plano dele é matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí Paulo diz, nós precisamos ficar firmes. Na verdade ele está dizendo isso aqui 3 vezes, ficar firmes. No verso 11, no verso 13, ele fala inabaláveis, e no verso 14 ele fala estar firmes de novo. Paulo diz que nós temos que ficar firmes contra essas armadilhas astuciosas, essas ciladas que o acusador das nossas almas arma contra nós. Supostamente, o apóstolo Paulo está dizendo que se nós estivermos com a armadura de Deus, nós poderemos evitar cairmos nessa cilada. Esse é também um bom momento para dizer que essa visão que Paulo tem de batalha é diferente da visão que nós temos. Porque Paulo fala assim, para nós ficarmos firmes. A questão é que, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, surgiu um movimento chamado Movimento de Batalha Espiritual. Quem aqui já fez curso de libertação, passou por libertação espiritual? Eu já. Eu estou falando que eu já. Agora, se é bom ou ruim, é outra história. Eu já, na minha forma de pensar na época, eu precisava e passei. Não sei o que mudou, mas amém. Foi um bom começo. Só para você entender. Eu não tenho vergonha de falar. Mas há uns 30 anos atrás surgiu esse movimento no Brasil.
Então, esse movimento ele trazia aí algumas doutrinas próprias, né? Esse movimento diz que nós temos que caçar os demônios. Esse movimento diz que nós temos que saber onde eles estão, descobrir os nomes deles, ir atrás deles, tirá-los dos territórios que eles ocupam, derrubá-los, destroná-los de seus tronos, expulsá-los de uma determinada região, saber o nome do principado, da potestade que está sobre a cidade. Então esse movimento faz assim um negócio muito grande. Agora, a maneira como essa batalha tem sido travada nos últimos 25 e 30 anos, que foi de quando esse movimento apareceu, ela tem sido ineficaz. Porque senão os crentes já tinham ganhado toda a cidade para o Senhor Jesus. Só Fall River, irmãos. Tem pastores aqui que já rodaram essa cidade aqui tantas vezes orando. Vai de rua aqui assim, vai, dirige, orando, vai. Mas essa cidade não é do Senhor Jesus ainda. Eu fico me perguntando o que adianta então. A questão é que nós muitas vezes fugimos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala disso? Eu não vejo no Novo Testamento, Paulo, eu disse aqui quarta-feira, chegando na cidade, fazendo 7 voltas na cidade, né, orando, caindo de joelho, ou então pegando um endemoniado lá e fala assim, quem que é o chefe aqui? Quem que é o principado aqui? Fala aí, vai falar, demônio, em nome de Jesus. É o fulano de tal, é Paulo aqui que está mandando. E o demônio fala, não, é o tal que é o demônio chefe aqui. E aí você fazer jejum, oração e fazer um monte de coisa. Não, eu não vejo nada disso. O papel da igreja não é esse, porque isso não está na Bíblia. O papel da igreja é outro. Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram isso. Mesmo Jesus, quando fez uma menção desse assunto lá em Mateus 12, e depois em Marcos 3, que ele falou que nós temos que entrar na casa do valente, manietá-lo, né, para depois nós ganharmos, mas não é dessa forma. Quando Jesus disse em Mateus 28, que a ele tinha sido dado todo o poder no céu e na terra, é para que nós saibamos que nós já vencemos a batalha. Nós já vencemos a batalha. O nosso Cristo já venceu. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E aí, pastor, como que fica esse negócio? Resta-nos ficar firmes. Como que é isso, pastor? Vamos lá. O inimigo já está derrotado. Ah, tem alguns aqui que creem. O inimigo já está derrotado em nome de Jesus. Amém? Ele vem, porque ele é perdedor, tentar fazer estrago. Ele vem, porque ele é perdedor, tentar levar o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Na cruz do Calvário ele foi derrotado. Então, essa é uma batalha de resistência, de persistência, de continuar, de permanecer. À medida que nós pregamos o Evangelho, à medida que nós plantamos igrejas, ganhamos almas para Jesus, nós ficamos firmes. Ah, pastor, então você não acredita nesse negócio de batalha espiritual? Acredito, tanto que eu estou falando aqui. Chegou um endemoniado aqui, vai sair liberto em nome de Jesus. Amém? Você está pregando na rua, caiu endemoniado, vai ficar liberto em nome de Jesus. O diabo já está derrotado. Pastor, então vamos sair caçando demônio? Não, senhores, a nossa missão é ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aí ele diz assim, e aí, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. E se, ou melhor, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Entenda que esse é o sinal que vai seguir. Não é para eu sair fazendo isso, caçando isso. A minha missão é pregar o evangelho. E a gente vai pregando, Satanás vai recuando, porque mais uma vez é bom que você ouça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Ficar firme. Ministério de libertação de demônio, a glória vem só para uma pessoa, já falei para vocês aqui. Rapaz, tem um cara ali na Bay Street, faz um rebuliço ali, não tem demônio que fica. Aí começa, o fulano de tal ser conhecido.
eu vou falar que nem João, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que a glória vá toda para ele. Não importa quem vai estar aqui pregando, nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Nenhum apóstolo fez isso. O ministério nosso é pregar. E a nossa tarefa é ficar firme. É como se nós fôssemos um batalhão que avança. Se você conhece um pouquinho de estrutura ou de planejamento de guerra, você ganha terreno a terreno. Você não chega lá e bombardeia tudo e ganha de uma vez. É terreno a terreno. E se mantém firme. Ganhou um terreno, bala no inimigo. Não deixa chegar mais. Eu me lembro que em 1991, na Operação Tempestade no Deserto, o Iraque invadiu o Kuwait. E aí, eu tenho uma imagem na minha cabeça muito forte, porque eu estava na casa de uns primos meus, e foi quando houve a primeira ofensiva americana em defesa do Kuwait, em defesa dos campos de petróleo, né, de Kuwait. E aí, eles bombardearam ali dias, e eles quebraram a espinha dorsal do Iraque, todo mundo sabe, rebentou o Iraque no meio, e as tropas iraquianas começaram a recuar, algumas se entregavam. Só que a imagem que ficou na minha cabeça, os iraquianos, quando eles recuavam, nós perdemos, mas eles também não vão ter. Metia fogo, explodia os campos, os poços de petróleo do Kuwait. A imagem que eu tenho são os poços de petróleo pegando fogo. Lembra disso? Só eu que estou velho aqui, né? Eu era novinho, eu tinha 18 anos. Mas eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem. Então, é isso que o diabo faz. Pastor, mas por que o diabo causa tanta destruição? Porque a gente está avançando. A espinha dorsal dele já está quebrada. Então ele vai fazer todo o mal que ele puder, mas nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Nós já vencemos essa guerra, irmãos. Deixa eu correr um pouquinho, eu devo passar uns 10 minutos, mas fica tranquilo aí que você vai almoçar hoje. Aleluia. A segunda razão que Paulo nos dá é que nós tomemos a armadura de Deus e nos revistamos da força do Senhor. E lá no verso 12 ele explica, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele complementa no verso 13, dizendo, portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É simples assim. A razão pela qual eu tenho que me revestir do poder de Deus neste mundo, viver unido ao meu Salvador, cheio do Espírito Santo de Deus, vestido como um soldado para a guerra, é porque os inimigos que eu tenho que enfrentar, irmão, são muito maiores e mais fortes do que eu. Você não pode vencer um diabo, um demônio. Você não pode vencer um demônio por si só. Não pode. Os meus inimigos, diz Paulo, a minha luta, a nossa luta, não é contra a carne e sangue. Ai, pastor, meu vizinho, uma perseguição. Ai, pastor, meu chefe é uma perseguição. Ai, pastor, meu esposo endemoniou, uma perseguição. Não é o seu esposo, não é o seu vizinho, não é o seu chefe. Não é o seu irmão que senta aí do seu lado, que está te perseguindo. Quando alguma coisa dessa acontece, existe algo por trás. Se você soubesse o valor da oração, do joelho no chão, você faria o que Jesus mandou fazer. Orai pelos nossos inimigos. Por que Jesus estava falando isso, irmão? Porque o inimigo levanta daqui para te destruir. Você pensa que é o chefe. Quando você bota o joelho no chão, Deus faz um movimento lá e ele vem e se torna seu melhor amigo. Mas por que ele estava me perseguindo? Porque não era ele. Ah, minha esposa, o meu esposo. Não, é o inimigo das nossas almas que manipula as pessoas. A nossa luta não é contra os nossos semelhantes. Paulo estava preso escrevendo essa carta. O imperador era seu amigo. Aquele soldado acorrentado era seu amigo, não, inimigo. Os judeus eram seus inimigos. Todo mundo odiava o evangelho que ele pregava. Eram eles? Não. Paulo estava consciente de que nós não lutamos contra pessoas.
Se fosse para lutar com pessoa, irmão, Deus falava assim, ó, você vai lá, compra uma 9mm e um AR-15 e você resolve o problema. Não é isso que Deus manda na palavra dele. O Senhor manda a gente colocar a armadura de Deus, não a nossa armadura. A nossa armadura é impotente contra o inimigo. Ele vai aqui descrever rapidinho como são os principados e potestades. Ele vai falar aqui que a nossa luta é contra essas hostes espirituais. Regiões celestiais é uma expressão que Paulo usa somente aqui na carta aos Efésios. Ele designa esse mundo espiritual que nos cerca, esse mundo invisível, onde o nosso Deus habita e onde transitam os anjos, os demônios, os seres espirituais e onde se dá as nossas batalhas. É uma realidade invisível que se interage com a nossa realidade humana. Esses seres habitam nesse espaço, nessa região que intersecta com o nosso. É uma realidade invisível que está ao nosso redor e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Por isso que eles são chamados aqui hostes espirituais da maldade. Espirituais no sentido de que eles não têm um corpo material, uma matéria, eles são imateriais. Paulo se refere pelo menos 2 vezes ao mundo presente como um mundo que está debaixo das trevas. Ele fala no capítulo 2, versículo 1, ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, 1 e 2. Paulo já havia se referido à obra do diabo, ou referido ao diabo na carta, dizendo que esse é um príncipe, e é um príncipe das potestades do ar que atua nos filhos da desobediência, dos quais nós fazíamos parte antes. Ele está dizendo isso. É interessante que no capítulo 1, Paulo fala dos filhos de Deus mediante Jesus Cristo, e agora ele fala do diabo atuando nos filhos da desobediência. Martinho Lutero chegou a dizer uma vez que o homem é uma besta, ou ele é montado por Deus ou pelo diabo. Foi a expressão que ele usou, como se fosse uma mula, né? E é verdade. Se você é de Deus, se você tem Jesus Cristo, o poder que atua em você é o poder do Espírito Santo. Se você está ligado em Deus, é o poder do Espírito Santo que atua na sua vida e através da sua vida. Segundo esse próprio texto, esses seres malignos, essas hostes, escravizam o seu povo. O povo que está na desobediência. Mais adiante, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que a gente não deve andar como os gentios, aqueles que não creem no Senhor Jesus. Porque eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. E Paulo discorre uma série de coisas, eu vou adiantar para a gente terminar. Aqui no versículo 13, Paulo fala assim, portanto, ele quer dizer assim, ou seja, à luz do que estou falando sobre a realidade dos nossos inimigos, pelo que eu estou expressando aqui, falando sobre quem é o nosso inimigo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu vou encerrar aqui falando desse dia mau. Paulo já havia dito no capítulo 5, no verso 16, que todos os dias são maus. Ele diz assim, remindo o tempo porque os dias são maus. Dentre os dias maus, existe um dia na nossa vida, ou alguns dias na nossa vida, que é pior que os outros. Na perspectiva ou no olhar cristão, os dias que estamos vivendo são maus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Maus porque nós vivemos uma realidade marcada pelo pecado, onde existe sofrimento, incompreensão, violência, doenças, dores, um monte de coisa. Mas existem alguns dias que são piores que os outros. Parece que Paulo está se referindo ao fato de que Satanás concentra os seus ataques num determinado ponto da nossa vida para nos destruir mesmo. Quer ver? Eu vou te falar qual é o dia mau da sua vida. O dia mau é aquele dia que você descobriu que o seu pai ou a sua mãe, ou a sua esposa ou o seu esposo, contraiu uma doença sem cura. O dia mau é aquele dia que você
levantou e percebeu que tem alguma coisa errada com o seu corpo. E deixa eu te dizer, tem pessoas passando pelo dia mal aqui na nossa igreja. Tem pessoas que o diagnóstico não é bom. É o dia mal. O dia mal é aquele dia que você está tão abatido que você pode vir aqui, o céu pode descer, você está apático. Porque só Deus e você sabe o que você está passando. Você não sente nada. A palavra de Deus não fala com você. Os hinos não falam com você. Parece que Deus te esqueceu. Esse é o dia mau da sua vida. Paulo, ele fala que todos os dias nós estamos em batalha. Mas ele fala que tem um dia que Satanás concentra todo o exército dele contra você. Ele fala desse dia mau. Será que você lembra de algum dia desse na sua vida? Dias que parecem que ele resolveu marcar você. Tem dia que parece que o próprio Satanás vem em pessoa para destruir você. Confusão mental, trevas, aquela oposição. No entanto, irmãos, nós precisamos vigiar. Porque, na verdade, esse dia pode durar dias, semanas, meses e até anos. E o que você vai fazer? Eu sempre digo aqui, exige muito mais fé para não receber a bênção de Deus do que para receber. Porque quando você recebe, você se alegra, Deus me ouviu, aleluia. E quando você não recebe, o que você vai fazer? Deus me esqueceu, não quero mais saber dele. O dia mau é aquele dia que Deus não te ouve. É o dia que você já cansou de clamar, cansou de falar e parece que ele cerrou as portas do céu para você. Talvez você esteja vivendo esse dia mau. E esse dia mau é diferente para cada pessoa. Não é fácil continuar crente no dia mau. Não é fácil continuar firme no dia mau. No dia mau, você vai precisar da armadura de Deus. No dia mau, você vai precisar estar dentro desse exército, porque um soldado gruda de ombro com o outro e te protege. Você precisa estar debaixo das mãos do Todo-Poderoso, porque no dia mau, o diabo não tem dó de você. Mas nós servimos a um Deus que é misericordioso. Aleluia. Nós servimos a um Deus que não falha. Se você está passando pelo dia mau, não saia da presença dele. Porque Paulo diz assim, havendo feito tudo, ficar firmes, permanecer inabaláveis. O alvo de Deus não é que você corra um pouquinho, o alvo de Deus é que você permaneça inabalável na presença dele. Eu vou traduzir para você, não seja covarde quando o dia mau vier. Não desista quando a dificuldade vier. Não desiste quando a cura não chegar. Seja crente. Saiba que Jesus não morreu na cruz do Calvário só para curar você. Jesus morreu para te dar salvação e vida eterna. Aleluia. Nós podemos sofrer ataques, nós podemos passar momentos difíceis, mas o alvo de Deus é que nesse mundo mau, cheio de dias maus e alguns mais maus que os outros, você possa permanecer firme na presença dEle. Você precisa se revestir. Você precisa se revestir da armadura de Deus. Enquanto eu preparava essa mensagem essa semana, enquanto eu lia, enquanto eu orava a Deus, eu sofria ataques. Mas o Senhor falava comigo, é tempo de se tomar uma decisão na minha presença. Não é mais tempo de brincar de ser crente. Não é mais tempo de vir à igreja, é tempo de ser igreja.
Se você quer representar Deus nessa terra, não é mais tempo de você vir de vez em quando, de você estar de vez em quando. Não, é tempo de cada momento, 24 horas por dia, você vestir essa armadura e lutar, porque o Senhor diz que o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é na glória. Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu não aguento mais. Continue firme, permaneça inabalável, porque Deus tem uma obra para concluir na sua vida, e Ele, o nosso Deus, que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel e vai concluir a sua obra até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nessa palavra? Recebam no nome de Jesus. O Senhor quer você firme na presença dEle. Amém? Amém. Fique de pé, eu vou convidar o pastor Ron para vir aqui na frente, ele vai fazer a oração final. Ele vai orar por você. Pastor Ron, I want you to pray for the people. And I want you to bless this church. É o nosso pastor. Deus colocou a sua vida e a minha vida debaixo da autoridade dele. I pray for you, and then I want to pray for Pastor Adelson. Eu vou orar por você e depois eu vou orar pelo pastor Adelson. Lord, I thank you for this church. I thank you that you've brought us here to do a great work for your kingdom. Lord, that we would reach every tribe and every nation and every tongue. Lord, that we might all be worshiping before you in a great and mighty way. And Lord, as you begin to bring forth the people that are necessary, Lord, may we have eyes to see other cultures and other dialects to be able to bring together with us, so that we can reach the Spanish and we can reach others around as well. But Lord, now I just pray for this church. Lord, that you would unite us together for one purpose, one faith, under one baptism, because we serve one Lord and our Savior, Jesus Christ. And Lord, I ask that you would bless each person, that you would bring our families together, that you would help us to walk in the manner that is worthy of the gospel, and that we would continue to do the work of fighting, to persevere, and stand in the place that you've given us to. And we ask this in Jesus' name. Amen.